A nossa entrevista de hoje é com Arildo Batista, casado com Jaqueline, pai de 2 filhos, Gabriel e Guilherme. Arildo, tudo bem? Tudo bem. Você pode contar pra gente um pouquinho da tua infância lá na cidade de Sapopemba, Paraná, isso, né? Paraná. Eu nasci, na verdade, no município de Sapopemba, na zona rural. Eu sou quarto filho, dos meus pais, e eu cresci estudando na zona rural. Minha infância foi tudo no sítio, né? A gente vivia no regime de agricultura familiar e comecei a estudar aí com os meus 6 anos numa escolinha que ficava localizada no próprio sítio, né? Fui orientado, fui estudado. A primeira professora era minha irmã mais velha e cresci, na verdade, nesse sítio, né? Estudando até os 10 anos nessa escolinha. Esse foi o período da infância. Aí tem a história de quando você termina esse primeiro período de estudo até os 10 anos, que o antigo primário, você dá continuidade e você tem que sair dali da zona de conforto do sítio e ir para outro lugar, e você usava uma bicicleta. Conta essa história pra gente, que deve ter sido muito interessante sair ali da zona rural pedalando até um bairro mais próximo. Exatamente. Próximo do sítio onde morava, tinha um bairrinho chamado Vida Nova. Isso aproximadamente 3 quilômetros da minha casa. E no bairrinho de Vida Nova tinha um ônibus coletivo que levava até a cidadinha principal de Sapopemba. E todo dia às 16 horas eu pegava a minha bicicleta, né? Isso foi para estudar na 5ª série. Fiz parte assim de uma das primeiras turmas em massa a sair do sítio para estudar nessa cidadinha. Aí eu ia de bicicleta até a casa da minha tia, deixava a bicicleta na casa dela, pegava esse ônibus, viajava por 22 quilômetros até Sapopemba, estudava e retornava por volta de 23h30, chegava na casa dela, dormia na casa da minha tia, para que o outro dia de manhã eu pegava a bicicleta novamente e voltava para o sítio, né, para a casa dos meus pais. Isso foi por mais ou menos 3 anos, fazendo essa vida, nesse período. E você fala que nesse período você teve o primeiro contato com a bebida alcoólica. Esse contato aconteceu como? Você pode falar? Posso, exatamente. Na formatura de um primo meu, quando eu entrei na 5ª série, ele estava terminando aí o colegial. E na formatura dele, ele fez uma festa na cidadinha. E nessa festa, estava lá toda a turma da minha classe, da minha escola, o pessoal do ônibus, e bebendo. E foi onde eu tive o primeiro contato com essa bebida alcoólica, e eu bebi bastante nesse dia. A partir daí, eu comecei a me envolver com a bebida alcoólica algumas vezes. Mas o primeiro contato, o primeiro dia, foi exatamente nessa festa. Nessa festa. E nesse período que você passa por isso, você começa a ter ideias também de uma melhora de vida, e sabia que ali o perímetro onde você morava, você ou teria tendência de se tornar um sitiante, né, trabalhar na lavoura, ou tentar alguma coisa na cidade para que você crescesse, mas veio a ideia aos 15 anos de vir para a cidade de Sorocaba. Como é que isso aconteceu? Você foi estimulado ou isso partiu de você mesmo? Então, o sonho de sair do sítio para a cidade, para uma vida melhor, nasceu a partir do momento que essa minha irmã mais velha, que foi minha professora, veio para Sorocaba, com os familiares do marido. E daí abriu-se uma porta para a gente vir. Então foi através dela, né, que com 15 anos eu vim para Sorocaba. Na verdade, de bate-pronto contra a vontade do meu pai, né, que pediu que eu não viesse e tal, mas que não poderia dar para mim uma segurança financeira ou algo que
sustentasse futuramente. E o meu sonho de crescer falou um pouco mais alto. Tanto é que no dia que eu saí de casa, que eu estava vindo embora, foi o primeiro dia que eu vi meu pai chorar, né? Deu um abraço em mim, me abençoou e voltou chorando. E aí você chegou em Sorocaba e arrumou um emprego no supermercado? É isso. Cheguei em Sorocaba com 15 anos, no dia 19 de fevereiro de 1991. E até então a cidade maior que eu tinha andado era uma cidade de 20 mil habitantes. Cheguei aqui totalmente diferente, tudo novo, mas no dia 21 de fevereiro de 1991 comecei a trabalhar nesse supermercado. E aí eu fiquei aqui por 2 anos, né, trabalhando, e fui morar inicialmente na casa da minha irmã. E nesse período de 2 anos, sozinho, né, sem o auxílio do pai e da mãe, foi onde que eu comecei a me sentir fortalecido e achar que era dono das minhas próprias decisões. Que com 15 anos eu ainda não estava preparado para tal responsabilidade. E aí você teve um encontro com aquilo que é o grande mal da juventude hoje, principalmente nesse período pré-adolescência e de adolescência, que é as drogas. Como é que foi seu encontro com as drogas? Quem te ofereceu? Infelizmente, nesse período que eu trabalhava no supermercado, uma das pessoas que trabalhava comigo, ele era usuário de droga. E em conversa do dia a dia, assim, ele falava para mim sobre isso, porém eu ainda tinha um pouco de resistência, né? Mas no bairro que eu morava, o contato com o pessoal que também fazia uso disso, um dia a gente também estava numa lanchonete e no final eles começaram a usar a droga e me ofereceram, e foi ali que eu tive o primeiro contato, né, com a droga, e comecei a usar. Era droga e bebida? Droga e bebida, exatamente. E qual era o tipo de droga que você usava? Na época era maconha. E chegou a usar outra ou não? Não, nesse período não. No finalzinho, né, que estava quando eu deixei de usar, que, né, Jesus me libertou, mas foi só um início, um contato muito pequeno. E aí, nesse mesmo período, você ficou 2 anos aqui e retorna para a terra dos seus pais, né, o seu lugar de nascimento, porque perdeu o emprego no supermercado. Chegando lá, aconteceu algum episódio interessante? Como é que foram os 2 anos que você viveu por lá novamente? Então, quando eu voltei lá para casa dos meus pais, já tinha esse pequeno contato com droga. Então eu voltei para lá já com a situação financeira minha particular um pouco melhor, né? Porque havia guardado um dinheiro e tal. E nesse período de 2 anos que eu fiquei lá, eu vivi basicamente de ganho de juros. Então, na época, tinha um dinheirinho aplicado, e eu cheguei lá e encontrei com mais 2 pessoas, que antes era desconhecido, vindo de Curitiba, na mesma condição minha, porém um pouco mais velhos e um pouco mais resolvido financeiramente, que também não trabalhava. E fizemos um contato, nos demos bem, e nesse período de 2 anos continuamos com o uso da droga por esse canal. Ficamos lá 2 anos, voltei a estudar na mesma escola que eu estudava antes, na Cidadinha, porém já com a condição um pouco melhor, que a condução já vinha buscar na casa do meu pai, né? Os seus pais nunca perceberam que você usava substância tóxica? Nunca perceberam. Eu sempre fiz uma maneira muito discreta. E por quê? Qual que era a sensação que a droga te dava? No momento de uso, dava até uma sensação de alívio, uma sensação boa. Porém, no passar do seu efeito, vinha vários questionamentos do porquê que eu estava fazendo aquilo, já que não agregava em nada, né, no meu dia a dia. Mas no momento do uso, era um momento de diversão e trazia um certo prazer. Não era sempre, né? Não era sempre. Às vezes usava por conta de já um período de, eu não vou dizer tristeza, mas de
desânimo com alguma situação que levava você, vou usar droga que isso faz passar. Mas nunca, nem muitas vezes me dava essa sensação de prazer. E nem de dependência, assim? Não, de dependência também não. Era uso esporádico, que não foi, né, contínuo todos os dias ou semana. Então, por isso não teve sensação de dependência. Mas tem um episódio até interessante. Numa ocasião, eu cheguei a tentar cultivar algum pezinho dessa planta, para ver como que era a sua estrutura e tal. Só que não prevaleceu. Chegou no momento, eu cortei ela e fiquei com medo. Temor, né? Isso é muito bom. Aí você refaz os planos de voltar para Sorocaba e você retorna aos 19 anos, né? 2 anos depois que havia regressado a Sapopemba. E houve um episódio interessante, né? Que alguém, acho que antes de você falar, falou coisas que aconteceriam com você em Sorocaba. Você pode contar? Tem até uma história de uma maldição aí? Sim. Um dia eu estava num bar, até estava jogando bilhar, e chegou um rapaz que eu nunca tinha visto. E começou a falar algumas coisas sobre a minha vida, algumas coisas que tinham se passado. E no meio dessa situação ele olhou para mim e me disse: você vai voltar para a cidade que você veio, vai arrumar um bom emprego, porém você não vai ter sorte com veículo com roda. Você vai voltar a ter um bom emprego, mas não vai ter sorte com veículo com roda. E aí você veio, bom emprego você arrumou numa empresa Exatamente. multinacional em Sorocaba, começou a trabalhar, ter um bom salário e adquiriu uma motocicleta. Como é que foi a convivência sua, a motocicleta e a maldição? É isso. Voltei para Sorocaba e arrumei realmente um emprego numa empresa boa, numa multinacional. E 6 meses depois que eu estava nessa empresa, eu comprei a primeira moto, né? E com o passar do tempo, só que eu esqueci dessa conversa, disso que o rapaz falou. Mas as coisas começaram a acontecer muito contrário ao que eu queria e dentro daquilo que ele tinha falado. Realmente comecei a bater a moto, caí da moto. Num total foram 8 quedas, que tive algum prejuízo físico, algumas marcas, porém nunca foi tão grave, mas estava caminhando para uma situação de gravidade. Perdi a moto numa das batidas, né? E a vida andou. Dessa forma, fazendo valer essa condição que ele tinha dito. Infelizmente. Mas tendo ouvido isto dele, que eu acredito que não era uma pessoa que conhecia Deus, né? Mas simplesmente disse isso para você, porque quem conhece a Deus falaria, mas mostraria a saída, né, do seu caminho. Você tendo isso e os acidentes acontecendo, você nunca procurou um meio de quebrar isso? Assim, diretamente não. Aí foi quando eu trabalhava com um rapaz na empresa que eu estava trabalhando, e ele, crente em Jesus, sempre estava falando da palavra para mim, as oportunidades que ele tinha, ele estava falando. E um certo dia eu contei, me veio a lembrança e eu contei essa história para ele, né? E ele já tinha me convidado para vir para a igreja, mas eu ainda tinha resistido. Aí eu contei a história para ele e falei: essa aí é uma maldição que tem que ser quebrada. E aí convidou para vir para a igreja. Aí foi quando eu vim a primeira vez na igreja. Você lembra o nome desse rapaz? Gilberto. E a primeira história que ele te contou? A primeira história que ele me contou foi a história de José. Ele leu a história de José e foi detalhando a situação. E eu gostei da história, e isso que o decorrer da história, porque não foi num dia só, ele começou a contar, isso que me levou a interessar um pouco de ficar ouvindo ele, porque eu queria saber o desenrolar da história. E foi foi a primeira história que ele me contou. Aí você recebe o convite dele e chega até a igreja.
E nesse tempo você já conhecia o que hoje é sua esposa, Jaqueline, né? Você já namorava? Já namorava. Sim, eu já namorava. E quando eu convidei ela, ela também teve uma certa resistência, né? Mas num sábado, falei, vamos, né? O Gilberto e a Graciana, que era a sua esposa. E ela topou e nós fomos na Atanásio Soares na igreja. No primeiro dia era a pastora Ana que estava pregando, né? E no final do culto, o Gilberto me chamou e chamou o pastor Evandro, onde eu contei para ele essa história do rapaz. Então o pastor Evandro orou por mim e pediu a Deus que quebrasse aquela maldição. E foi o final dessa maldição. Na verdade, desse dia para cá, eu nunca mais tive problema com um veículo com roda, com a glória de Deus. E o pastor Evandro se tornou uma pessoa importante no seu início de conversão, tanto desta oração aí, quanto também da questão do seu comércio, né? Porque você já tinha crescido já, né? Moto, agora tinha uma locadora de Exatamente, tinha uma videolocadora, né, no bairro. E o pastor Evandro foi muito importante assim no começo da conversão. Porque um desses dias aí, antes de eu vir para a igreja, eu já tinha o visto porque era do bairro, né? Ele já tinha passado inclusive na loja. E quando eu contei para ele uma situação da loja, ele se prontificou em ir lá. O que aconteceu? Nós fomos assaltados, na verdade foi um furto na madrugada e levaram cerca de 100 filmes da minha videolocadora. E aí eu chamei o pastor Evandro, que foi lá, né, e ungiu a videolocadora naquele dia. E ele falou para mim que Deus tinha mandado dizer que isso era uma sexta-feira. O roubo foi numa quinta. Numa sexta-feira ele foi lá e ele falou assim, Deus manda dizer para você que até quarta-feira que vem vão encontrar esses vídeos. A princípio eu não pensei, é um negócio muito difícil de encontrar uma fita de vídeo e ter como prova de que ela é sua. Enfim, mas ele tinha falado. Aí ele falou, agora você quer aceitar Jesus? E fez um desafio comigo naquele dia. E aí foi a minha primeira oração, me comprometendo em aceitar Jesus, foi naquela videolocadora. Não me lembro exatamente a data, mas me lembro que ele impôs a mão sobre a minha cabeça, pediu para mim repetir com ele uma oração, no qual eu repeti, e a partir daquele dia, então começou um compromisso mais firme com Deus. E o que aconteceu? Na terça-feira, eu tinha feito o boletim de ocorrência do roubo e a polícia me ligou, né, falando que era para mim ir até um distrito policial que estava lá os filmes todos e que eu teria que fazer o reconhecimento, se realmente eram os meus. E eu fui até lá e 2 detalhes que ficou na fita que fez com que eu reconhecesse. Uma delas ficou com uma capinha, eles deixaram uma capinha identificando a nossa videolocadora e as marcações nas fitas era a letra minha, da minha irmã e do meu cunhado, que na época tínhamos feito junto. Então ali comprovou, primeiro, que o poder de Deus na palavra do profeta, que até tal dia viria essas fitas e realmente veio. E depois comprovou que as fitas eram nossas também. Muito bonito isso. O Painel Verdade quer saber qual foi o último dia, depois de ter aceitado Jesus, que você abandonou a bebida alcoólica e o vício de drogas. Ou não um vício, né? O fato de você usar drogas esporadicamente, quando isso terminou de vez? O uso da droga, quando eu vinha pela primeira vez, e coincidiu também de já estar namorando, eu já fui me distanciando dessa situação. Então, logo das primeiras vezes que eu vim, eu já parei o contato com a droga. E a bebida, eu ainda continuei tomando a bebida alcoólica durante um período. Mas no dia 28 de outubro de 1998, numa festa de aniversário, eu tomei a decisão de
de não tomar mais bebida alcoólica, e esse foi o último dia que eu tomei a bebida alcoólica. Você lembra do dia do seu batismo? Lembra como foi? Meu batismo foi em 1999. Eu não lembro exatamente a data, mas eu me lembro que foi no início do ano. Acredito que mês de maio. Naquele ano teve 2 batismos, um em maio e um em novembro. E eu me batizei, eu e mais, se eu não me engano, 65 pessoas foi o total. Foi numa chácara subindo perto do pedágio de Araçoiaba, do lado direito. Foi naquele dia. É o lugar e o que aconteceu a gente nunca esquece mesmo. Mas aí você citou a pastora Ana, você ouviu a primeira pregação, foi com ela. O pastor Evandro entrou na tua história sendo usado por Deus. Ainda tem mais uma história dele, mas aparece aí o pastor Elias cantando uma música que você cita e que ele manda a igreja levantar a mão e fala algo profético para a igreja que você tomou posse. Você lembra disso? Me lembro. Foi um dia o pastor Elias estava ali na Atanásio Soares, na igreja da Atanásio Soares, e num dado momento ele perguntou quem que pagava aluguel, quem que vivia de aluguel, que não tinha uma casa própria. E ele pediu para levantar a mão quem tivesse nessa condição, e eu levantei a mão. E ele falou que naquela semana Deus mandava dizer que se tivesse algum negócio com relação à aquisição de uma casa ou de um terreno, que podia dar sequência, que Deus estava mandando dizer que era nosso. Então, naqueles dias eu tinha visto um terreno à venda, no qual me interessou. Aí eu saí da igreja, foi num domingo. Quando foi na segunda-feira eu fui lá e arranquei a placa do terreno, que estava uma plaquinha de vendas. Arranquei, tirei o número de telefone e liguei para a pessoa que tinha anunciado, e foi a aquisição do terreno no qual construímos a casa e moramos até hoje. Eu citei a música, mas a música foi o pastor Elias que ensinou, mas ela faz parte de um outro episódio, né? Eu vou dar a volta por cima, mas depois você fala sobre isso. É um outro episódio que você traz essa música à sua mente. Aí tem aquela história que você é demitido da empresa multinacional onde você trabalhava, onde conheceu o Gilberto, onde foi evangelizado, e parecia que a coisa ia se perder, mas mais uma vez o pastor Evandro aparece na sua vida e profetiza. Você pode falar isso pra gente? Exatamente. Então, nessa empresa que eu trabalhava, quando eu aceitei Jesus, a minha convivência com o pessoal que eu saía antes, né, ela ficou complicada, porque eu falava de Jesus para eles e tal, mas eu queria ser respeitado como servo de Deus, e lá, algumas vezes, eu tinha essa resistência, né? Então, aí foi passando o tempo, até que um dia eu fui mandado embora, fui demitido de lá. E eu tinha um bom salário, porque fazia dias já que trabalhava, estava quase 5 anos de empresa. E o pessoal dizia assim, não, mas agora você não arruma outro igual, porque para ganhar igual esse você não vai arrumar em lugar nenhum. Aí um dia, eu, conversando com o pastor Evandro, ele falou assim, eu me lembro bem, eu estava no estacionamento da igreja da Atanásio Soares, estacionamento na frente da igreja, e ele, debruçado sobre o meu carro, falou na janela, falou, Deus manda dizer para você que vai abrir uma porta melhor do que essa, porque foi ele que tirou você de lá. E eu dei glória a Deus, porque ali eu já estava caminhando na fé, e eu pude acreditar com mais firmeza do que foi até a primeira da videolocadora. E passou-se os dias, essa empresa que eu trabalho, eu mandei muitos currículos, mas nela eu não mandei nenhum. Não tinha ideia de trabalhar nessa empresa. Até que um dia eu estava de viagem no Paraná, na casa dos meus pais, e chegou lá um conhecido meu que trabalhava nessa empresa e disse, por que você não manda um currículo lá? Vai recolher. E eu falei, legal, nunca tinha pensado em trabalhar lá. Aí retornei para Sorocaba, do passeio, e mandei um currículo lá. Quando foi passado 3 meses, eu fui demitido. Me chamaram, fiz os testes, passei, entrei nessa empresa.
e eu voltei ganhando R$ 7 a mais, R$ 8 a mais do que eu ganhava na antiga empresa. Porque eu saí de um salário de 707 na época para um salário de 715. E passado alguns dias, eu fiquei sabendo que recolheu pessoas em outras áreas, no qual o salário era um pouco inferior, mas Deus permitiu exatamente essa espera para que eu entrasse nessa vaga, nessa condição, ganhando mais que isso. Para comprovar mais uma vez a palavra do profeta. Isso nós estamos falando de valores de quase 20 anos atrás, né? Então, só para quem está assistindo poder entender. O Painel Verdade vai voltar lá atrás, que agora você já conhece Jesus, a gente vai seguir depois contando algumas histórias, mas você aceitou Jesus, começou a segui-lo, batizou, desceu as águas, largou o vício, constituiu uma vida num caminho abençoado, mas você lembrou que você, ainda que eles não soubessem, que você frustrou duas pessoas importantes na sua vida, que foi a sua mãe e seu pai. E aí eu me lembro aqui da história de Zaqueu, que quando entende o que ele era, né? Ele fala, vou vender metade dos meus bens e distribuir aos pobres, porque ele sabia que metade do que ele havia ganho tinha sido por lesar os pobres, porque ele era cobrador de impostos, ia restituir 4 vezes mais aquelas pessoas que ele havia lesado propositalmente, ele iria lesar. Isso chama-se restituição. E você sabia que o vício, a bebida e as drogas, você tinha lesado 2 pessoas que, ainda que não soubesse disso, que você disfarçava, você tinha que ir lá e consertar com ele. Como é que foi isso? Então, passados os tempos, a consciência, ela vem, Deus trabalhou no meu coração. Um dia eu voltei para os meus pais, minha mãe e meu pai, cheguei neles e pedi perdão. Falei, pai, por mais que o senhor não saiba, nunca te contei, mas eu tive envolvimento com droga, com bebida, até era de conhecimento dele. Então eu estou pedindo perdão para o senhor, porque era uma situação que com certeza o senhor não teria menor prazer em ver eu passando, e eu teria sido repreendido, se o senhor sabe. Mas eu escondi, e hoje eu estou arrependido, consciente de que não foi a melhor escolha naquela época. Então eu estou consertando, pedindo perdão para o senhor e para a mãe. E foi isso que aconteceu. Muito bom isso, né? Restituição. E agora eu volto àquela questão da música, né? Que tem o episódio que você, antes de conhecer Jesus, você tentou, dentro da ideia de crescer em Sorocaba, você tentou, tanto que profissional, tanto em termos de estudo, prestar vestibular. E parece que na sua tentativa do vestibular não deu muito certo, e isso você trazia uma certa frustração, e que você só resolve depois que você conhece Jesus. Conta pra gente essa história aí. Então, em 1997, fiz um vestibular na FATEC, e eu fiz uma quantidade de ponto no qual não habilitava para ingresso no curso, ou seja, não passava no vestibular. E passou-se alguns dias eu comentando a respeito disso com um dos colegas de trabalho, e ele perguntou quantos pontos eu tinha feito. E eu falei para ele a quantidade de pontos. Então ele disse para mim, mas tem gente estudando na minha classe, nesse mesmo curso, com uma quantidade menor. Foi quando me despertou a vontade de ir lá ver o que tinha acontecido. Chegando lá, eu tinha sido chamado na segunda lista, ou seja, era 40 vagas e 3 tinham desistido e eu tinha ficado em 43. Só que, como eu não fui no dia, eu só olhei a pontuação e não fui, eu perdi essa vaga. E eu cheguei a conversar com os responsáveis da faculdade, onde ele disse que não era possível, que já tinha chamado outro no lugar, porque era assim, a primeira lista saía no mural da faculdade, tinha que ir lá para fazer inscrição. A segunda lista, que era os chamados suplente, também saía no mural da faculdade, e nessa eu estava incluso, era o terceiro, não fui. E aí os demais, a partir daí, eram chamados em casa. E cheguei em casa naquele dia, frustrado, falei para minha irmã, Deus não existe, porque se Deus existisse não teria deixado acontecer isso.
E eu me lembro que ela falou assim, cuidado com o que você fala. E passou-se o tempo, né? Aceitei Jesus. Um dia cantando uma canção, eu vou dar a volta por cima. Isso já estava na Augusto Severo. Deus falou muito forte ao meu coração que eu ia dar a volta por cima e me trouxe à mente esse episódio. E falou que ia me dar faculdade, porque era ele que estava no comando. Então aquele dia, como veio isso à mente, pedi perdão para Deus, pedi a Ele que aquilo que eu tinha falado, hoje eu sabia que não era verdade, enfim. Passou-se os dias, um dia eu estava olhando um encarte de uma das faculdades aqui de Sorocaba e um curso me chamou a atenção. Então eu fui e fiz a inscrição para o vestibular e fiz a prova. Aí no dia do resultado, minha esposa, Jaqueline, ela já estudava nessa faculdade. E ela me ligou e falou, Arildo, você passou. Eu falei, mas passei? Legal, que posição? 68. Aí eu falei, mas 68, se era 60 a vaga? Ela falou, não sei que você está aprovado em 68. Aí eu peguei o carro, peguei o Gabriel, que era pequenininho, e fomos para a faculdade. Cheguei lá, fui perguntar para a moça da secretaria e ela confirmou. Falou, você passou. A princípio eu não entendi. Se era 60 vagas, eu tinha passado em 68 sem ter lista de desistente ainda. Enfim, fiz a inscrição. No primeiro dia, quando fomos começar a estudar, na reunião com o coordenador do curso, ele começou dizendo que dava os parabéns para aqueles que tinham passado entre os 60, mas que dava os parabéns para os que tinham passado entre 60 e 120, porque fazia parte de um dos vestibulares mais concorridos daquela universidade e que não sabia como, mas de última hora, pela procura, o MEC tinha liberado para que se fizesse mais uma turma, ou seja, 120 pessoas. Aí, naquele momento, Deus falou comigo que tinha feito acrescentar mais 60 vagas e eu passado além dos 60 para mostrar para mim que Ele era Deus e que estava comigo, que aquilo vinha dEle. Chorei no momento, estava no meio da multidão com um amigo do lado, ele não entendeu. Passados os dias eu contei para ele, pude dar um testemunho e foi isso que aconteceu na faculdade. Arildo, eu acredito que crescendo dentro da Igreja de Cristo, ouviu pregações de fé, porque eu acredito que o Evangelho é a palavra da cruz, que é fé, que é ousadia, que é palavra de convicção. Você aprendeu a fazer atos de fé, né? Que para alguns é loucura, mas tem um episódio que tem a ver com ato de fé na sua vida, no seu trabalho, em relação à crise de 2008. Esse relato eu acho muito interessante. Você pode explicar para o painel da verdade o que isso trouxe para você e o que aconteceu? Sim. Em 2008, quando teve uma crise de proporção mundial, houve-se muitas demissões na empresa que eu estou trabalhando. Só que foram demitindo pessoas e no setor que eu estava, até então, não tinha demitido ninguém. Um certo dia cheguei no trabalho, quando ia chegando, o pessoal falou que ia começar a demitir pessoas também naquele setor. Então, quando eu entrei no portão principal, na porta principal onde a gente trabalha, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu estava clamando ali já, Deus, tem misericórdia, porque a gente trabalha aqui, pode ser qualquer um de nós. Deus falou assim, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para mim falar com a crise. Fala com a crise. Mas até então não entendi. Aí eu dei uma volta, assim que a gente pegou o trabalho, eu dei uma volta no setor e fui na porta principal do setor e estendi a mão e falei, crise, aqui você não entra, em nome de Jesus. E passou-se os dias, fechou um outro departamento que era da
da mesma linha do nosso, que era tratamento térmico, e de lá sobrou 8 funcionários. E o nosso setor agregou os 8 funcionários que veio do outro setor e passamos a crise sem ter nenhuma demissão naquele setor. E isso se perdurou por muito tempo. Os demitidos de lá, os desligados desse setor, só foram os aposentados. E Deus fez isso nessa crise de 2008. Alguns diriam que isso é loucura, né? Mas a Bíblia diz que a loucura de Deus é maior do que a dos homens. Então, se nós somos deles, temos que imitar o nosso Deus naquilo que Ele é. Você falou de crise e você passou também por algumas situações financeiras, né? Dificuldade financeira, mesmo já servindo Jesus, que as pessoas precisam saber que quem recebe Jesus vai passar por situações de lutas, né? Jesus não falou que seria fácil a vida neste mundo onde jaz o maligno. Mas ele disse, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E João, lá na sua carta, ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então você pode contar um episódio que aconteceu contigo em 2011, a crise e a dificuldade financeira que veio nesse período? Sim, em 2011 eu tive a oportunidade de fazer parte de um negócio. Foi me apresentado o negócio e eu entrei numa sociedade, né? Ele era uma empresa de disque entulho, prestação de serviço, e eu entrei nessa sociedade. No início tudo caminhou bem, né? A gente estava conseguindo dar conta dos compromissos, o negócio estava até rentável, mas quando chegou a partir do 6º ou 7º mês que tinha entrado no negócio, começou a decair e por conta dos compromissos que eu tinha assumido contando com essa sociedade, fui adquirindo várias condições de dívida. Na verdade, até o final de 2012, ainda foi mais ou menos equalizada. E no início de 2012 começou a se complicar muito. E eu, na tentativa de salvar o negócio e continuar no negócio, fui adquirindo dívidas, né? Alguns empréstimos, alguma situação para pôr dinheiro no negócio, no qual não caminhou, né? No final de 2013, eu tive que parar com o negócio. E nesse momento eu estava com as dívidas muito grandes, porque eu perdi o negócio, né? Já não tinha mais aquilo que eu contava como giro, e fiquei com o meu salário e com as dívidas que já tinha adquirido durante o tempo do negócio. Então o negócio complicou-se demais, né, nesse período. Aí, quando foi no início de 2014, eu orava a Deus e pedia a Deus que me desse um discernimento, o que estava acontecendo aquilo, porque eu não entendia, né? Não conseguia pagar as contas, né? A dívida só crescendo, pagando juros, e até que chegou o acampamento de 2014, nas vésperas do acampamento de 2014. Eu não tinha pago ainda o acampamento. Aí um dia a Jaqueline chegou na minha casa, chegou em casa e disse que na época o italiano, que era secretário do grupo de homens, fazia parte da liderança do grupo de homens, falou que tinha mandado ela dizer que tinha marcado a minha camiseta tamanho M. E tinha uma data específica naquele acampamento que teria que pagar até tal data. E eu não tinha o dinheiro. Na verdade, eu tinha em casa R$350 e era o único dinheiro que eu tinha para passar aí aproximadamente de 10 a 15 dias. Nessa ocasião, com tudo bloqueado, cartão de crédito, eu não tinha condição de levantar nenhum valor a mais que isso. Aí a Jaqueline me disse, você quer ir? É seu sonho? Faz um desafio. Vai lá e paga o acampamento e crê no Deus que nós servimos. Então essa palavra de impulso me fez ter a segurança de pagar. E eu vim, né, no próximo dia, que era o dia de culto, e paguei para o italiano, que na época foi 290. Ou seja, era 250 do
o acampamento e 40 que incluía a camiseta e o boné. E eu fiquei com R$60 em casa, para passar esse período aí. E muito preocupado, porque era o único recurso que eu tinha, né, em casa. Mas continuamos na oração, na fé. Um dia a Jaqueline chegou na igreja e essa situação eu não tinha contado para ninguém, dessa situação de crise. Alguns sabiam dos familiares meus, porque fazia parte do negócio, mas assim, pessoa de terceiro, nem da igreja, ninguém sabia. E chegou um irmão da igreja, chegou para Jaqueline com R$250 e disse a ela, esse dinheiro é para pagar o acampamento do Arildo. Ela falou, não, ele já pagou, teve uma certa resistência. Mas a pessoa disse, não, foi Deus que mandou. Você pega o dinheiro, ou eu vou ter que, você vai ter que pegar o dinheiro porque foi Deus que mandou. E quando Deus mandou dar, já não é mais meu. Então a Jaqueline pegou o dinheiro e chegou em casa até um certo receio de contar para mim, mas daí chamou e falou, vou ter que contar para você, que foi Deus que fez, e deu aquele dinheiro. E foi muito emocionante, porque Deus fez algo que eu não esperava ser tratado dessa forma, principalmente na vida financeira, no qual eu tentava levar muito correto a questão financeira, mas Deus tratou comigo exatamente dessa forma. Foi algo maravilhoso que Deus fez naquele dia. Aí essa história é muito interessante porque a esposa convertida e na mesma visão deu uma palavra de fé, e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói com as próprias mãos. Bem-aventurado é você, que as bênçãos do Salmo 128 estejam sobre a sua vida. Mas tem uma história muito interessante também, no que diz respeito à vida financeira, que implica o seu filho mais velho, Gabriel, com os pacotinhos de figurinha que ele queria da Copa, e você tinha dinheiro, mas aconteceu algumas coisas inusitadas, mas era a mão de Deus para te abençoar e te ensinar financeiramente. Conta pra gente. Então, 2014 foi o ano da Copa, né? E um pouquinho mais para frente, já tinha passado o acampamento, lançou lá o álbum de figurinha da Copa. Custava R$10. E o Gabriel, eu tinha prometido para ele que ia comprar o álbum de figurinha. E quando foi chegando perto da Copa, eu não tinha tido ainda a condição de comprar. Mas num certo dia eu tinha em casa R$50 e eu falei, vou buscar você na escola e vou comprar o álbum de figurinha. Ah, tá legal. Aí fui buscar ele, peguei ele no SESI por volta de 16h50 e tinha uma banca logo na rua de cima do SESI. E quando nós chegamos na banca, a banca estava fechada. Então, chegamos na Itavuvu, por uma outra banca que tinha ali, também estava fechada. Fui até o Paineira, o bairro que nós moramos, na rua da minha casa tinha uma banca de revista também, e estava fechada. Ou seja, passamos pelas 3 bancas e as 3 fechadas. Aí quando chegamos em casa, como é de costume, a Jaqueline fazendo um café, ela falou, Arildo, acabou o gás. Eu falei, acabou o gás? Tá bom. Fui, só tinha os R$50, e quando eu digo que só tinha o dinheiro, eu não tinha mais nenhum outro tipo de recurso. Era cartão de crédito bloqueado, cheque especial já com seu limite extrapolado. Era realmente o único recurso que eu tinha. E fui e comprei o gás. Me lembro que eu paguei R$47. E quando eu fui colocar o gás ali no fogão, Deus falou comigo, que Ele tinha cuidado de mim e não tinha permitido que eu gastasse os R$10 naquele momento no álbum de figurinha para me abençoar de tal forma. Porque senão nós teríamos que ter ficado, até seria o próximo pagamento ou recurso, sem a condição de comprar o gás naquele momento. Eu entendo essa ação de Deus aí como uma provisão, não que o menino não merecia
o álbum e nem as figurinhas, porque depois você comprou, mas a necessidade da alimentação material, física, ela é importante. É por isso que a Bíblia diz que a gente não deve gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão, né? Primeiro, a gente tem que observar a necessidade para depois a gente ir para o supérfluo. Eu amo a inteligência da Bíblia, eu sei que você acho que entendeu coisa parecida. Mas no mesmo ano, no mês de agosto, também aconteceu um episódio que envolve seu cartão de crédito. Você pode contar pra gente? Cheguei um dia em casa, um dia de manhã, e a Jaqueline disse que tinha que ir no supermercado, que a situação estava crítica. Falei, ok. Fiz um levantamento, entrei no site do banco no qual eu tinha conta, e eu tinha lá R$60, ou seja, mas era o resto do limite de cheque especial. Na verdade, não era R$60 em si. Era uma quantidade negativa no qual sobrava R$60 para uso ainda. E em casa eu tinha R$100. Então eu disse a Jaqueline, vamos para o supermercado, mas não podemos ultrapassar os R$160. E fomos para o supermercado. Quando chegou no supermercado, eu me lembro que a nossa compra ficou em R$147,50. Então eu falei para a moça do caixa, está aqui R$100 e R$47,50 você passa aqui no débito automático. E ela passou o cartão e falou, não passou. E aí eu falei, tá bom, então tenta no cartão de crédito. Ela tentou, também falou, moço, não deu. Falei, será que errei a senha? Ela falou, não, o código que dá aqui não é da senha. Então ela ficou ali parada e eu caminhei até o caixa eletrônico que eu tinha o banco, né? E cheguei lá e tirei um extrato. E para minha surpresa, no período em que eu saí de casa até o momento que eu fui pagar a compra, o banco tinha feito um desconto de uma taxa de 62. Ou seja, aqueles R$60 que eu achava que tinha, já não tinha mais. E naquele momento eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia o que fazer porque eu ia ter que devolver a compra e eu pedi a Deus naquele momento que eu não gostaria de, junto com a minha esposa, passar tal constrangimento. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, cartão de crédito. Mas eu sabia que o cartão de crédito estava bloqueado, mas fui no cartão de crédito. Nós sabemos que o cartão de crédito ele tem um limite de saque, porém, com o cartão de crédito bloqueado, não tinha condição de sacar dinheiro. Mas, para minha surpresa, Deus fez algo maravilhoso. Quando eu coloquei o cartão de crédito, coloquei lá para sacar R$50 e saiu os R$50. Aí eu peguei na tentativa de tirar mais 50, aí saiu uma mensagem no caixa eletrônico que estava bloqueado, era para procurar o gerente da agência. Eu voltei, paguei os R$47,50 e fomos para casa. Depois expliquei para a Jaqueline. E para a glória de Deus, até hoje, esses R$50 que saiu não apareceu em nenhum boleto de cobrança do cartão de crédito. Que bom. Arildo, eu quero falar de duas coisas para a gente encerrar aqui. E você citou a Jaqueline, esposa, companheira, auxiliadora, como a Bíblia descreve. A gente percebe que o casamento de vocês é muito abençoado, debaixo da bênção. Os seus filhos são criados em sujeição. E eu tenho aqui a ideia, eu gostaria que você contasse, a primeira coisa aqui, a sua experiência em família, a criação dos seus filhos e aquele episódio de quando você acha um dinheiro na entrada de uma lanchonete, seu filho Guilherme, na época ainda bem garoto, ficou encucado daquele dinheiro ter dono e está perdido ali. Conta essa história que eu acho muito interessante. Então, a criação dos filhos, a nossa convivência em casa é muito bom. A gente tem uma convivência muito boa, eles entendem quando eu tenho que repreendê-los pela educação e a gente vive uma alegria muito boa dentro de casa, nas brincadeiras, na nossa convivência.
E o Guilherme, nesse dia aí, estava no shopping e chegamos perto do quiosque de venda de sorvete. Então achamos no chão R$40. E a Jaqueline pegou o dinheiro e ele entrou em desespero. Falou, não é nosso o dinheiro, não é nosso. Vocês vão virar ladrão agora, estão roubando o dinheiro dos outros. Aí só que o dinheiro estava no chão. Aí eu falei para ele, Guilherme, vamos esperar por alguns minutos, se alguém voltar procurando a gente devolve, porque se a gente gritar aqui, achamos R$40, provavelmente vai vir bastante gente que não seja dono. E perguntei para o moço do quiosque, por acaso você devolveu R$40 há pouco para algum cliente? Ele falou, não, me lembro de ter devolvido R$40 não. Então permanecemos ali por alguns minutos e visto que não chegou ninguém que era dono do dinheiro, ficamos com o dinheiro. Mas ele no primeiro momento teve uma resistência muito grande com relação a ficar com o dinheiro por conta disso. Interessante, né? Isso é princípio que se passa. A última coisa tem a ver, né, um contexto só, a sua experiência com o Espírito Santo, que você citou muito o Espírito Santo, mas você ainda não tinha tido a evidência de um dom específico, né, que é o dom de línguas, mas você teve algumas experiências em acampamento de 2013, em especial 14 e o 2011, onde você recebe o Espírito Santo. Fala disso rapidinho pra gente e depois a palavra final. Exatamente. Vamos começar por 2011. Eu buscava do Espírito Santo e estava em jejum. E num dos dias no momento de louvor, no meio do período de louvor, numa oração, eu fui batizado do Espírito Santo. Na verdade, eu já tinha tido uma certa experiência, porque eu buscava de Deus e naquele mesmo ano, no projeto de vida, eu tinha pedido a Deus o batismo do Espírito Santo. E Deus me deu uma visão no período do projeto de vida, onde eu estava orando e um anjo veio com um jarro dourado e derramava sobre a minha cabeça. Mas naquele dia não foi o batismo do Espírito Santo. Pedi para Deus que mostrasse algo dessa forma. E na verdade Deus estava mostrando um caminho para mim chegar no batismo do Espírito Santo. Continuei na busca e nesse acampamento, no período de oração, no meio do louvor, eu fui batizado no Espírito Santo. Uma experiência maravilhosa e que eu trago até hoje como uma das principais experiências que eu tive com Deus até hoje. E 2013? 2013 foi algo muito interessante. Eu cheguei no acampamento mais tarde por conta do trabalho, e foi no Chácara Primavera. Você lembra o tema? Sabedoria? Sabedoria é o que eu preciso. E quando eu cheguei, me lembro que o Nelson estava só ele ali em pé ainda. E comecei a conversar com o Nelson, ele me contou algumas experiências, né, do filho dele e tal, que estava para vir. E aí eu fui procurar os quartos. Eu passei pelos 5 quiosques que tem naquela chácara, e nenhuma delas eu achava condição para ficar. Na verdade, tinha alguns que tinham até lugar, mas eu não fiquei. E eu percorri pelos 5. E no último eu fiquei no último quiosque. Aí passou-se o acampamento, quando foi no último dia, iniciou. Antes, nesse período, um dos preleitores, no momento da pregação, ele disse que Deus, quando ele saiu de casa, Deus tinha mandado falar um versículo para um dos irmãos que estava ali, mas ele não sabia quem era. Num dado momento ele pediu para a gente baixar e continuar em oração, e ele colocou a mão sobre a minha cabeça e me falou que aquele versículo Deus tinha mandado dizer para mim, e era exatamente sobre algo que eu estava buscando, sobre algo que eu tinha colocado na mão de Deus e que eu queria que Deus falasse comigo no acampamento a respeito daquilo. Foi uma experiência muito boa. Aí no último dia, quando começou o louvor,
quando Deus falou comigo que ele estava, aquela experiência que ele tinha permitido eu andar nos quiosques, era exatamente o que ele ia fazer. Que ele estava indo na casa dos irmãos, na minha casa, visitando naquele dia, a partir daquele dia, visitando a casa, para Deus abençoar a casa de cada um. Algo que veio ser confirmado alguns dias depois, na casa de Deus. O dia que a pastora Ana anunciou e pediu para trazer a água, que ela ia estar ungindo a casa de cada um, Deus trouxe isso à minha mente e falou ao meu coração que fazia parte daquilo que Deus tinha falado comigo no acampamento. Foi uma das experiências que, para mim, mais firme com Deus que eu tive. Que Deus realmente trabalha na nossa vida. O que é o Senhor Jesus para você? O que Ele representa? Hoje é minha base total. Tudo que eu faço, eu recorro ao Senhor Jesus. Eu digo que eu ouvi o Evangelho exatamente do jeito que eu precisava, porque eu costumo dizer que há vários tipos de Evangelho por aí, mas Deus me adequou exatamente aonde Ele queria que trabalhar no meu coração e exatamente da maneira que eu, antes de ser convertido, eu teria que ouvir para aceitá-lo e ter uma vida com Deus. E hoje eu digo que Deus sabe disso, que eu não tenho motivo nenhum e não há condição que me faça pensar em sair dos caminhos do Senhor. Isso resume a minha vida com Deus. O Senhor Jesus para mim é a base, é onde eu busco a minha força a todo tempo. Que Deus abençoe você, Arildo. Muito obrigado por falar o Painel Verdade. Que Deus abençoe você e a tua casa. E até mais. Amém. Até mais.